Olá, querido prof, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou Jaqueline Martins e eu estou aqui para estudar com você a lição dos adolescentes, a história do povo escolhido. E vamos lá, nós já estamos na quarta lição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui para aprender um pouco mais da nossa revista, na nossa escola dominical. Se você é professor dessa classe e está aqui procurando um auxílio, procurando um subsídio, venha participar do canal do Telegram. Lá a gente reúne só os professores dessa classe e eu compartilho a dica de uma música, as dicas de dinâmica, slide. É um espaço para interação, um lugar muito interessante. Não tem muita conversa, é um lugar assim para a gente compartilhar mesmo só o conteúdo da escola dominical, tá? Você é muito bem-vindo. Como eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, então você fala comigo lá no Instagram que você recebe o link do grupo do Telegram. Será muito bem-vindo. Então, vamos lá para a nossa lição. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus por Deus ter nos escolhido para ser o instrumento dele aqui, para instruir o nosso adolescente na palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos orar então? Pai querido de amor, te dou graças, te agradeço porque o Senhor nos escolheu. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe o professor, o aluno, um irmão, uma pessoa que estiver assistindo esse vídeo, ou o aluno que está procurando conhecer um pouco mais do Senhor. Abençoe, abre o nosso entendimento, usa-nos para a glória do teu nome. A glória é toda tua. Em nome de Jesus, amém. Lição 4: A conquista da terra prometida. A leitura bíblica está em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e a mensagem está em Josué, capítulo 1, versículo 2, que diz: O meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Esta aqui é a mensagem. Quais são os nossos objetivos nesta aula? Mostrar que a história de Israel é marcada por grandes milagres, ensinar aos adolescentes a crerem no poder de Deus e também apontar a fidelidade de Deus mediante o cumprimento da promessa sobre a conquista da terra prometida. Esses são os nossos objetivos. Há uma sugestão aqui na nossa lição para o início da nossa aula. É um momento de interação e de compartilhamento de alguma experiência extraordinária aí que o seu aluno tenha tido, ou você mesmo, caso tenha um relato de um milagre que aconteceu na família do adolescente, com você, com alguém que você conhece, na sua casa. Compartilhe aí, porque nós vamos falar de uma intervenção divina para realizar o querer dele, para realizar a vontade de Deus. Deus sempre cumpre as suas promessas. Todavia, nós devemos fazer a nossa parte. Sim, mas qual é a nossa parte? Lá em Josué, capítulo 1, versículo 7, fala qual é a nossa parte. Vou ler para você. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. É aí que está o segredo para ser bem-sucedido. Esta é a nossa parte para o cumprimento da promessa de Deus. A estratégia da nossa aula de hoje
é a seguinte: antes de falar qual é a estratégia, a dica da música é Deus da força, né? Força, Ele é o Todo-Poderoso, Deus da força, de Thales Roberto. E de dinâmica, eu deixei uma sugestão de 10 dinâmicas lá para você. 10 dinâmicas sobre obediência, tá? É só você conferir lá, escolhe uma, duas, três, quantas você vai querer fazer com a sua turma, tá joia? A estratégia, a maior dinâmica. Opa, opa, deu uma interrupção aqui. A maior dinâmica, a principal dinâmica aqui é fazer a dinâmica da sala invertida. Você conhece a dinâmica da sala invertida? Se você conhece, coloca aqui para mim nos comentários. Você já fez a dinâmica da sala invertida? Conta aqui para mim também. Aliás, antes de começar aqui, faça todo aquele ritual que todo mundo te pede no YouTube. Se inscreva se você não é inscrito, curta o vídeo, dê um amém, me ajuda. Pelo amor de Deus, por favor, dê um joia e diga pelo menos um amém aí, tá? Para me ajudar? Você me ajuda? Desde já eu agradeço. Então, a estratégia da nossa aula hoje é tornar o seu aluno o professor. É isso aí. Desde já eu peço desculpas, né, pelo cachorro latindo aqui do vizinho. Já tá difícil. Mas vamos focar aqui no conteúdo. A estratégia da nossa aula hoje, da dinâmica invertida, vai ser bacana, porque você vai conseguir distribuir tarefas para a sua turma, acredito que no todo. Como nós temos três passagens, três histórias diferentes, embora seja do mesmo personagem, Josué, separe três grupos para cada um ficar com uma parte da história e da conquista do povo, tá bom? Nós teremos a passagem do Jordão, vamos ter a conquista de Jericó e também a guerra, a batalha em Gibeão. Cada um fica com uma história dessa. Você entrega para eles a história, né? O registro bíblico da história. E eu deixei lá no grupo algumas notinhas para você entregar para eles, para acrescentar, agregar, para eles verem alguns detalhes sobre essa história que, às vezes, uma leitura rápida passa aqui desapercebido. Mas a ideia é que eles percebam o milagre nessa história. Como é que você percebe esse milagre? O que que você consegue observar nessa história? Quais são os detalhes? Não vamos fazer uma leitura assim, correndo, e não observar os detalhes da história. Nós vemos que há uma ação divina, aí nós teremos, eu deixei lá uma nota sobre qual era o objetivo de Deus, além de fazê-los conquistar a terra, tinha um objetivo maior, que era de Deus revelar quem ele é, tanto para o povo hebreu, que estava, né, imergido numa cultura politeísta, e agora Deus vem mostrando quem ele é, que é Deus sobre todos os deuses, ele é o Deus dos deuses, e mostrar para os pagãos, né, que ele é que é Deus. Nesse momento aí da passagem do Jordão, acontece a mesma coisa com Josué, né? Que aconteceu com Moisés, a abertura do Rio Jordão. Deus está confirmando a liderança de Josué. Moisés abençoou, separou Josué, né? Preparou Josué, separou Josué, instruiu e colocou sobre Josué a sua autoridade. Ele transferiu a autoridade que ele tinha para Josué e Deus
veio confirmar essa autoridade de Josué agora como líder do povo de Israel. Deus está, cada vez que ele avança para as outras nações, ele mostra que é Deus. Então, o objetivo é que você peça para os seus alunos fazerem essas leituras, né, em grupo, discutir sobre, pegar os detalhes, os pequenos detalhes da história que às vezes a gente lê e não percebe, para eles colocar para os colegas, né? Essa leitura em grupo é feita em grupo para depois ser apresentada. Eu não sei se você já sabia, mas quando a gente ensina, a gente aprende em torno de 70 a 90%. Então, o nível de aprendizagem eleva de forma espantosa quando a gente apresenta, né, um conteúdo. Então, o seu aluno vai aprender muito nessa aula. Embora você seja um bom professor, né? Agora que ele vai apresentar esse conteúdo para a outra parte da turma, ele vai sair sabendo muito mais do que quando você, com toda a sua expertise, né, dando a sua aula. Quando a gente ensina, a gente aprende e aprende muito. Então, eis a razão dessa estratégia de hoje. Após a morte de Moisés, então, Josué assume a liderança e aí nós temos o start, né, dos milagres para a conquista, assim, ó, do território da Terra Prometida, né? Esse grande milagre aí marcou a entrada do povo na Terra Prometida. Este é, então, o primeiro tópico que fala sobre a passagem pelo Jordão. Lá no conteúdo da nota que eu deixei para você, tem uma observação bastante interessante falando sobre os fundamentos aí dessa história da travessia do Mar Vermelho. Nós temos Deus mostrando que quem é o Deus verdadeiro e poderoso é Ele, e também que quem tem a legitimidade, né, o direito legítimo da terra é o próprio Deus, e que Ele transferiu esse direito legítimo de dono da terra para os egípcios, foi Ele porque ele entrou na água quando o povo de Israel atravessou o Jordão. Deixa eu só fazer uma notinha aqui para você, ó. No Antigo Oriente Médio, um modo comum de obter o veredito jurídico dos deuses era obrigando ou o acusado a submeter-se ao julgamento mediante ordalho para a água. Em geral, tratava-se de lançar o acusado num rio. Se ele morresse, o Deus então declarou que ele era culpado. Se sobrevivesse, né, ele era inocente. E aí, se a pessoa soubesse nadar, né, sempre seria inocente. Em Israel, tinha também uma prática, né, de ordalho para a água, que era praticada, vista lá em Números 5, no capítulo 5, versículo 16, do versículo 16 ao versículo 28, que era o atestado de inocência. Então, nós vemos aqui que Deus está provando para os cananeus que ele tinha a posse, o direito legítimo daquela terra. Por quê? Ele entrou na água, não morreu afogado e ainda permitiu que o seu povo passasse dentro do Jordão. Só que com um detalhe, com pés enxutos, né? Então, ele estava mostrando o seu direito legítimo de dono daquela terra. Por isso que o povo estava indo tomar posse dela. Era Deus quem estava reivindicando aquela terra. E para isso, ele estava mandando o povo de Israel ir pegar aquela terra lá para ele. Mais ou menos assim. Próximo grupo, perdão. Próximo grupo, próxima apresentação
Cada um aí já deu a sua contribuição sobre o que ele aprendeu. Deixa a turma, né? Divide aí as tarefas entre cada aluno. Um conta a história, o outro fala dos detalhes, do que eles conseguiram entender. Aproveita e fala aqui esse comentário que eu deixei lá no grupo para vocês, tá? O segundo tópico vai falar das grandes batalhas. Foram grandes. A primeira aí foi a conquista de Jericó. Assim como da outra vez Moisés mandou espiões, né, para visitar a terra, dessa vez também tiveram espiões. Engraçado, da outra vez foram 12 espias. E dois voltaram com boas notícias e os 10 desmoralizou a terra. Quer dizer, desmoralizou eles mesmos, né? Dizendo que a terra deu um relatório muito ruim, né? Não era tão boa assim como as pessoas pensavam, não. E Josué e Caleb voltaram com um relatório positivo, mostraram o que tinha na terra, falaram dos desafios, mas também mostraram que estavam determinados a vencer os desafios, superar os desafios. E dessa vez agora Josué mandou 2 espias. Já está de bom tamanho, 2 espias. E quando eles chegaram lá, olha que interessante que lá em Josué capítulo 6, vai dizer que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía. Olha só, Jericó, uma cidade fortemente cercada, era o que impedia que qualquer um entrasse, porque era uma muralha que era praticamente uma casa grande, um edifício, era não, era um grande edifício em volta da cidade todinha que dificultava a entrada. E as portas da cidade estavam fechadas, ninguém entrava, ninguém saía, porque tinha notícia que o povo de Israel, que tinha um Deus poderoso, estava circundando a cidade, querendo entrar, querendo tomar posse. E um detalhe, a própria Raabe conta para os espias que o povo está morrendo de medo. Ela diz que sabe, deixa eu ver aqui qual é o versículo 11, deixa eu ver aqui. Raabe e os espias, e ela mesma fala que sabe que Deus entregou para os israelitas as terras, no versículo 8, né? Ela disse, ó, versículo 9, Raabe disse para os espiões, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, olha, coisa antiga, né? Perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus, vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. Olha, entregando toda a situação psicológica do povo, né, da cidade de Jericó. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pode ir. Pois o Senhor, o seu Deus, é com vocês. É, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E agora ela pede que eles sejam bondosos com ela. Entregou o estado psicológico do povo de Jericó todinho. E aí agora podia ter coragem para entrar em Jericó. Mas agora era entrar. E Deus deu a estratégia perfeita para
entrarem na cidade. Cercaram a cidade, seus alunos aí vão contar, né? Tudo. Você vai ter dado, né? Todo esse material aí para eles estudarem. É um estudo rápido, com certeza, né? E aí eles vão apresentar para os seus colegas aí. Deus ordenou que o povo rodeasse a cidade e dá todo aquele comando. Qual era a parte do povo? Era cercar a cidade em silêncio por 7 dias e quando fosse no último dia, cercar, né? Rodear a cidade 7 vezes. Perdão. Por 7 vezes no último dia. E nós temos aqui também uma outra nota a respeito da cidade de Jericó, que eu deixei lá no grupo para vocês, falando sobre o nome da cidade, que provavelmente, né? Olha só, Jericó, sítio arqueológico de 2 dezenas de cidades na antiguidade, fortificada, edificada e destruídas uma em cima da outra. Vou direto ao ponto aqui. Olha só, a colina mede 400 metros por 200 metros. No caso aqui, a muralha, né? Como Jericó pode ter sido um centro para a adoração do deus Lua, Jericó significa provavelmente cidade da lua. Deus estava destruindo não somente as cidades de Canaã, mas também a religião cananeia. Então, Deus vem mais uma vez mostrando que Ele é Deus sobre todos os deuses. Então, a idolatria tinha que acabar. Agora nós vamos para você vai aí para o próximo grupo, né? Todas essas observações aqui virão da parte dos seus alunos aí, né? Você vai mostrar todo esse conteúdo para eles aí. Sobre o que Raabe falou, está lá em Gênesis, ó. Está em Josué, no capítulo 2, e no versículo, vai aqui, do versículo 9, né, até o versículo 11, tá? Sobre o que Raabe disse, que acabou demonstrando para os israelitas que eles estavam tremendo de medo, né? Deles, porque Deus já tinha mostrado para eles quem ele realmente é. Agora nós temos a Batalha de Gibeão. Bom, com esse avançar do povo, né, com esses feitos de Deus milagrosos no meio do povo, as nações, sabendo do poder de Deus, uns ficaram tremendo de medo, mas teve um outro que teve uma ideia diferente devido ao medo. A ideia foi se aliar, fazer um pacto, uma aliança com o povo hebreu, com os israelitas, porque eles sabiam que não tinha para ninguém a não ser os israelitas. Era só eles chegarem, acabava a farra de qualquer deus, de qualquer exército. Então, eles prepararam, né, um engano para o povo israelita e, infelizmente, eles fizeram um pacto sem saber que estavam fazendo um pacto com os seus inimigos. Tem a história, né? Os gibeonitas formaram uma comitiva, enviaram para Josué, fingindo ser moradores de uma terra muito distante. E quando eles saíram de lá,
eles saíram com um propósito, né? Aqui fala assim, eles saíram de uma terra muito distante e conseguiram fazer um acordo. Faça os seus alunos contar essa história aí, né? E eles chegam lá para Josué, falando: olha, quando nós saímos de casa, essa roupa nossa era nova, esse pão era todo fresquinho, ainda quentinho, gostoso, né? E agora ele está assim, todo embolorado, né? E as nossas roupas velhas, estragadas, porque nós fizemos uma viagem muito longa, fazendo o povo lembrar, né? Do sofrimento deles lá no Egito, ou melhor, tentando mostrar para eles que eles também fizeram uma viagem muito longa, né? Passaram muito tempo viajando e tal. E com isso, o povo fez um pacto com os gibeonitas sem consultar a Deus. E fizeram um pacto em nome de Deus. Fez, está feito. Agora pronto, acabou. E agora eles viviam no meio do povo de Israel, os gibeonitas, né? Podiam viver, né? E sempre que faziam-se os acordos, quando precisava do exército, o exército inimigo, né? Tinha que participar das mesmas guerras, né? Mesmo quando souberam que tinham sido enganados, não podiam quebrar mais a aliança, porque juraram em nome do Senhor. Acontece que, depois de algum tempo, 5 reis amorreus uniram forças com os seus exércitos e cercaram a cidade de Gibeão. Gibeão, tremendo de medo, né? Também, como é que ia fazer? Estava cercado, mandou mensagem para Josué. E então Josué correu para socorrê-los. Chegou de surpresa, né, com seu exército e atacou os 5 reis. Os inimigos ficaram assustados, fugiram, né? Enquanto eles fugiram, na verdade, Josué os pegou de surpresa, mas venceu, né? Venceu sobre eles, os que foram sobrando foram fugindo, eles foram correndo atrás, e outro milagre aconteceu. Enquanto eles estavam fugindo, olha só o que Deus fez. Deus mandou chuva de pedra, né? Deus fez cair do céu grandes pedras de gelo, as quais atingiram e mataram os inimigos. É aí que está o milagre. Bom, como é que caiu chuva de pedra? Eu falo chuva de pedra, né? Deus mandou muitas pedras e acertou só o inimigo, não acertava os israelitas, né? Bem interessante. Foi também, olha só, a sequência de milagres. Josué atacou o exército dos 5 reis. Logo em seguida, eles, perdendo a batalha, né, fugiram. Nessa fuga, Deus envia as pedras. Nessas pedras, com a chuva de pedras, morre mais gente na chuva de pedras, pelas pedras, do que no campo de batalha. E depois que esses que avançaram ainda, que conseguiram, né, que não morreram nessa chuva de pedras, Josué continua, né, Josué, o exército, com certeza, continua lutando, e é nesse dia foi nesse dia que se tornou, né? Esse foi o dia que se tornou o maior dia que já existiu na face da terra. Está lá em Josué, capítulo 10. Vamos lá para Josué, capítulo 10. Que foi o dia em que Josué orou e aconteceu um fenômeno do dia ficar maior. No dia em que o Senhor, versículo 12. Josué 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu por quase um dia
inteiro e não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Bom, nós temos aí, né, uma questão polêmica sobre o sol parar, é o sol, a terra, mas nós vemos que teve um milagre aí, né? O dia ficou, olha só, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Deus prolongou o dia para que o povo guerreasse e vencesse. Então, é nisso aí que está o milagre, né? De Josué falar para o sol e falar para a lua e Deus atender. Nunca, antes nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem para provocar uma reação na natureza tão forte, tão intensa, tão poderosa como essa, né? No decorrer da história, tiveram muitos milagres. Deus fez muita coisa extraordinária na natureza em favor do homem, para atender o pedido do homem, mas como esse aqui foi o mais extraordinário. Eu deixei, inclusive, no meu Instagram, uma postagem sobre alguns cientistas israelitas dizerem qual foi o dia que isso aconteceu, né, nas pesquisas aí, na ciência, né? Eles disseram lá, tá lá no meu Instagram, dá uma visitada lá, o post é um soldado e aí tem o sol. O povo na guerra lá e tem o sol. E dá uma olhada lá, que você acha, né? Isso gera uma polêmica. O que você acha aqui, né? Aí vão aparecer com certeza. Não foi o sol que parou. O sol não gira. O que gira é a Terra e tal. Várias, né? Várias teorias aí. Mas indiscutivelmente nós temos um milagre aqui, né? Nunca houve um dia tão grande como esse para favorecer o povo de Israel. Eles venciam, né? O dia estava longo, o sol estava quente, mas eles estavam tendo fôlego, força, braço, energia para vencer os seus inimigos. Amém? Nessa batalha, Josué orou, o tempo parou e até que o povo de Israel derrotou todos os seus inimigos. Amém? Deixe os seus alunos perceberem os detalhes, os que eles não perceberem, você lembra, faz todo mundo conversar sobre, né? Porque, de fato, são episódios, né? De fato, extraordinários. O terceiro tópico, nós temos a organização da terra. Após conquistarem toda aquela terra, né, foram vários reinos que eles conquistaram, tudo na força do braço, e a força quem dava era Deus. Chegou o momento em que Caleb, né, o príncipe de Judá, aquele que tinha sido espia da outra vez, estava se sentindo tão vigoroso, né, a ponto de tomar posse de uma terra cheia de gigantes. E sua determinação o fez afirmar que ele tinha tanta força quanto quando ele foi espionar a terra, que ele era um grande guerreiro. Então, Josué entregou para Caleb a cidade, né, de Hebron. Lá morava gigantes. E ele falou: não, eu quero aquela cidade lá. E Josué entregou para ele. Josué dividiu de forma muito justa as terras. E para Caleb, um homem determinado, um homem de fé, um homem que sobreviveu ao deserto por ser fiel, por ser obediente, por acreditar na força de Deus, por estar convertido a esse Deus. Então, ele recebeu a herança e conquistou aquela região, e então houve
paz naquela terra. Amém? É, Depois que terminamos o terceiro tópico, nós temos um auxílio pedagógico falando sobre as cidades de refúgio. E aí, quem sabe, você pode conversar com os seus alunos, vocês façam aí a leitura do capítulo 20 de Josué. Não é um capítulo grande, tá? É um capítulo bem pequeno. Deixa eu ver aqui quantos versículos que tem. Nove versículos. Sim, tem 9 versículos que vai falar aí sobre a cidade de refúgio. Comenta aí com seus alunos que mensagem vocês acham que Deus está deixando, que mensagem que Deus deixou para o povo ao ordenar que se tivesse cidades de refúgio. As cidades de refúgio era para preservar a vida enquanto uma pessoa que cometeu algum crime de forma não intencional se protegesse. Era uma cidade de proteção para aquelas pessoas que aguardavam algum tipo de julgamento. O que Deus tem a dizer para nós, para o povo de Israel daquela época? Olha, eu sou o Deus justo. Eu sou o Deus que defende o inocente. Eu sou o Deus que defende aquele que ainda precisa mostrar o porquê da sua culpa, né? O porquê de algum ato que cometeu que trouxe o prejuízo para alguém. E então a pessoa que estivesse escondida, que a pessoa que estivesse morando na cidade de refúgio, ela estava isenta de qualquer punição da vítima, né? De alguém da família da vítima. Então, qual é a mensagem que Deus deixa para nós quando ordena que tenha as cidades de refúgio? Olha, eu sou o Deus que defende o inocente, eu sou o Deus que defende aquele que ainda precisa mostrar a sua inocência, a intenção pura do seu coração. Então, todas as cidades, né, em todo a cidade, a terra prometida, por todos os lugares, né, tinha uma cidade de refúgio. Eram 6 cidades de refúgio. Era para provar, né, que Deus é o Deus protetor. Então, concluímos, finalizamos a nossa aula, né? A conclusão é que Deus foi com Josué durante todos os dias da sua vida. As vitórias de Josué nas batalhas, todas contra os seus inimigos, vieram das mãos de Deus. Foi Deus quem deu esta tamanha vitória para o povo. Josué estava a serviço daquele comandante que ele encontrou quando ele estava ajoelhado e ele viu um varão, né, um comandante do exército de Deus, dando ordens para ele a respeito da tomada, né, da conquista da terra da terra prometida. Então ele foi alguém muito obediente, seguiu à risca todas as determinações, todas as estratégias de guerra. Deus dava para Josué assim, ó, mastigado, o que ele deveria fazer. Ele precisava simplesmente de obedecer, ter coragem e ir. Só isso. Pois é. Deus estava tão determinado a entregar a terra prometida para o povo que ele entregava tudo mastigado, toda a estratégia de guerra estava prontinha na mão de Josué, era só eles executarem que ia dar tudo certo. Pois é, esse é o nosso papel, de não afastar do livro da lei que tem todas as estratégias para vencermos, conquistarmos a nossa terra prometida. Amém? Que Deus abençoe você, professor, abençoe você que está assistindo aí ao vídeo. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Olha só como o nosso Deus é poderoso. Ele está sempre conosco para garantir a nossa vitória. Eu espero ter contribuído com você. Se eu contribuir, deixe o seu joia, deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui. Comenta o vídeo, compartilha. Se você quiser participar do grupo, fala comigo no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.